ela foi a primeira série que trata dos acontecimentos da vida de Jesus. Até então, até antes de The Chosen, nós só tínhamos filmes retratando a vida de Jesus e acontecimentos se passando muito rápido. Essa série, ela dá um zoom naqueles acontecimentos e em como Jesus escolheu pessoas para estar ao seu lado durante sua caminhada aqui nessa terra. É muito fácil nós percebermos a personalidade de cada pessoa ali, de nós percebermos como aquelas pessoas foram transformadas pelo convívio com Jesus. A série já foi exibida em 175 países e já foi traduzida para 50 idiomas. Eles estão num projeto agora de traduzir para mais de 600 línguas, porque eles querem que o mundo inteiro saiba sobre Jesus e conheça as histórias sobre Jesus. Só nas suas aparições do cinema, a série já arrecadou 140 milhões de dólares. E ela foi a primeira série desse tipo a ser financiada inicialmente pelo próprio público que a assistia. Aqueles que começaram a assistir lá no início, quando ela só aparecia no próprio aplicativo, um aplicativo chamado Angel, sabem que sempre ao final de cada episódio, eles mostravam doadores ao redor do mundo. É uma série que realmente tem encantado as multidões. Primeiro, porque mostra as situações reais, é como se trouxesse a vida de uma forma extremamente realista, aqueles acontecimentos que nós lemos no Evangelho, mas também tornam Jesus muito palpável. E mais ainda, nós conseguimos ver os discípulos e os seguidores de Jesus como pessoas como nós, cheias de falhas, cheias de qualidades. Então, sem dúvida, é uma série que tem encantado muitas e muitas pessoas. Ela já está na 5ª temporada e nós temos aí uma programação para 7 temporadas. A 6ª temporada já está sendo filmada, mas só vai estrear, acredito que em meados do ano que vem. Por que nós escolhemos The Chosen, né? Será que tudo que eu assisto na série aconteceu na Bíblia? A verdade é que não. Sempre que nós temos uma peça, um filme, um livro, uma série como essa, nós temos, na verdade, o que a gente chama de licença poética. E a licença poética permite ao produtor, ao diretor, ao escritor da série introduzir personagens ou acontecimentos que não aconteceram, mas que facilitam o que a gente chama de storytelling, que é como essa história vem sendo contada, para poder dar liga na coisa. E veja bem, não tem nada de mal nisso, ok? Desde que você não ache que a série substitui a sua Bíblia. A série não substitui a leitura dos evangelhos. A Bíblia vai continuar sendo o nosso guia seguro do que realmente aconteceu com Jesus e com os discípulos. A verdade é que eu e você nos encantamos ao perceber como Deus escolheu pessoas simples e como essas pessoas foram transformadas por Jesus. Ainda hoje, Cristo escolhe homens e mulheres para poder fazer a diferença, para poder transformar. E a verdade é que essa é uma das maiores verdades do Evangelho. Porque se eu e você não acreditarmos que nós podemos ser transformados pela comunhão com Cristo, por conhecer a Cristo, então nós estamos retirando aquilo que Paulo chama de o poder do Evangelho para salvar. Bem, ao longo de 4 domingos, eu escolhi 4 personagens
para nós vermos como essa transformação se operou na vida deles. E aí, talvez, vocês já estão pensando quem é o primeiro personagem. Quem acompanha o Instagram da comunidade já sabe quem é. E aí eu vou dar uma dica, não é Noé, tá, gente? Não tem isso aqui é o trabalho de uma turma muito dedicada, que está aqui desde 9 horas da manhã da igreja, porque amanhã à tarde começa a Escola Cristã de Férias, e vocês veem que eles já estão deixando tudo prontinho para receber as 100 e poucas crianças, que eu acho que vem por aí amanhã, ok? Então, é um pessoal que trabalhou duro e firme, e estavam até preocupados se ia atrapalhar. Mas a gente não vai falar de Noé, mas a gente não tira o brilho aqui do nosso arco-íris, porque arco-íris é sempre a lembrança de que Deus protege, cuidar de nós e nos guardar. É sempre uma lembrança da aliança com Deus. O nosso primeiro personagem é Pedro, tá, gente? Por quê? É óbvio, né? Vocês percebem que lá na própria série The Chosen, ele é uma pessoa que está sempre em evidência nos acontecimentos. E se você ler os evangelhos, você vai perceber a mesma coisa. Pedro estava sempre ali no calor das emoções, né, fazendo parte dos acontecimentos que cercaram a vida de Cristo. Não dava para começar por outro personagem. E a gente tem uma ficha técnica aqui de Pedro, ok? Então, eu vou passar algumas coisas aqui para vocês da ficha técnica de Pedro. O nome de Pedro não é Pedro, tá, gente? Pedro foi um apelido dado por Jesus e o apelido pegou. Se Pedro se aborreceu ou não, a gente não sabe, mas o certo é que o nome passou a ser Pedro, que na verdade em grego era Cefas, ok? Então o nome dele é Simão e ele é natural da cidade de Betsaida, que era uma cidadezinha às beiras do mar da Galileia ou do lago da Galileia. Nós sabemos que lá não é um mar, é um lago. Mas Pedro não morava em Betsaida, ele morava em Cafarnaum com a esposa e a sogra. Sim, Pedro é o único dos discípulos que é mencionado que ele já está casado quando ele participa, quando ele passa a ser um seguidor de Jesus. Muito obrigada. Bom, profissão. Essa tá fácil, né, gente? Todo mundo sabe. Pedro era um pescador, ok? De quê? De peixes, né? Todo mundo sabe. E Pedro tinha mais de 20 anos. Como que a gente sabe? Certeza absoluta. Porque Pedro já pagava o imposto do templo. Lembra quando o pessoal veio cobrar e Jesus falou, vai lá, pesca um peixe, e Pedro tirou uma moeda e ele falou, olha, paga o meu e o seu? Lembra? Só homens com mais de 20 anos pagavam o imposto do templo. E Pedro provavelmente era o mais velho dos discípulos, mas ele não tinha mais do que 30 anos. Primeira coisa é que não é mencionado o filho dele, então ele provavelmente não era casado há tanto tempo assim. E também ele se torna um discípulo. Os mestres, eles escolhiam pessoas mais novas, ok? E Jesus tinha por volta de 30 anos, tá? Então, Pedro, a gente imagina que ele estava ali entre 20 e 25 anos de idade. Mas vamos saber um pouco mais. Vamos ver as características de Pedro. Pedro, gente, é qualquer psicólogo que lê e que faz os testes ali psicológicos de Pedro já sabe que ele era um colérico sanguíneo, ok? Na personalidade. Era impulsivo e precipitado. Vocês sabem que a boca de Pedro falava antes do cérebro dele pensar. A verdade é essa. E ele fazia também antes do cérebro, a mão dele reagia mais rápido que o cérebro, ok? Muitas vezes foi medroso e ele era inconstante, porque em situações de perigo, às vezes ele tinha coragem de mais, às vezes coragem de menos, fugia com medo, ok? E era um homem orgulhoso e excessivamente autoconfiante. É aquele que virou, todos podem te abandonar,
eu nunca te abandonarei, ok? Só para, como dizem hoje, corta para, né? E aí Pedro negando Jesus 3 vezes, ok? Mas nem só de características ruins vive o Pedro, né, gente? Então ele era corajoso em muitas situações e era ousado. Quando muitos não tinham coragem de intervir, Pedro estava lá. Quando Jesus fazia uma pergunta, quem era o primeiro que respondia? Quem era o que falava o que todo mundo estava pensando? Quem era que o pessoal empurrava para ir lá falar com Jesus? Era Pedro, ok? Gente, um líder nato. Os outros, você percebe pela dinâmica com os outros que os outros o consideravam um líder ali do grupo e talvez até pela idade. Sempre foi muito transparente e sincero. Pedro não guardava as coisas, Pedro falava. E você percebe que Pedro, ele muitas vezes, ele declara a fé dele abertamente. E isso deixava numa posição vulnerável, ok? Então, bem sincero. E era um zeloso apaixonado pela causa. A gente vê isso desde o início. Mesmo que muitas vezes ele tenha cometido erros, né, tenha se equivocado, a gente sabe que Pedro, ele era uma pessoa realmente apaixonada pela coisa. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que nós temos a nossa primeira lição da série Os Escolhidos. Deus não procura pessoas prontas. Deus procura pessoas disponíveis, ok? Então, Pedro estava pronto quando Jesus encontrou ele? Não estava. Uma pessoa cheia, era um pescador chucro. A verdade era essa, gente, com pouco estudo. Sabe que os teólogos que entendem de grego diz que as 2 epístolas lá escritas por Pedro são as mais simples assim. São bem simples no grego. Por quê? Porque Pedro era um homem simples. Ele lê os escritos de Paulo e ele fala assim, gente, Paulo fala difícil demais. Ele era uma pessoa simples. Deus não escolheu um Pedro pronto. Deus escolheu um Pedro que estava disponível. E aí eu queria, na verdade, ver com vocês uma questão super importante, porque muitas vezes a gente acha que estar disponível é não ter nada para fazer. Na verdade, tem alguém aqui com horário disponível essa semana? Não sei vocês, mas a minha semana, hoje eu já olho assim para a semana, eu já... Não tem, entendeu? A gente não tem horário. Então, se eu esperar eu estar sem nada para fazer, eu nunca vou estar disponível. E Pedro, gente, também não era uma pessoa à toa. Pedro era um pescador que levantava de madrugada. E ele tinha uma empresa de pesca com o irmão dele, que se chamava André. E ele era sócio de João e Tiago, ok? Que provavelmente eram primos, tá? Deles. Provavelmente. A gente não tem certeza. E a pequena empresa pesqueira de Pedro sustentava pelo menos 4 famílias. Ou seja, nós precisamos estar disponíveis mesmo quando temos muitas coisas a fazer. Mas nós vamos ler agora o chamado de Pedro, tá? Esse chamado, ele acontece, o primeiro chamado, tá, gente? Lá em Mateus 4, 18 a 20, e diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, e aí Mateus escrevendo já conta para a gente, olha, é o chamado Pedro, tá? E André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Essa história, ela se passa em Cafarnaum, ok? Jesus, depois que João Batista foi preso, Jesus foi morar em Cafarnaum. E aí, lá em Cafarnaum, às beiras do mar da Galileia, em algum momento, ele se depara com Pedro e André pescando, e eles
com certeza já tinham visto aquele mestre ali de longe, já tinham se aproximado, meio curiosos, já tinham visto outros seguidores, e Jesus os chama, e naquele momento eles deixaram. Mas a verdade é que se você ler atentamente os evangelhos, você vai descobrir que Jesus precisou chamar Pedro de novo. E esse chamado está lá em Lucas 5. A gente vai ler do verso 1 até o 11. Diz assim: Jesus já estava pregando, olha só. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Genezaré é um outro nome para Lago da Galileia, tá, gente? É o mesmo lago. E viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, ou seja, eles já eram conhecidos. Jesus já falou: vou subir aí no barco de vocês para o pessoal me ver melhor. Que era de Simão. Cadê? Perdi. Diz: faze-te ao lado. Não. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, eu passei antes, né, gente? Disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Aqui é que a gente vê que era uma empresinha pesqueira. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Pedro deixa tudo em um momento em que a empresa está tendo sucesso. Olha que coisa, né? Gente, os barcos quase afundaram. Era muito peixe. Era peixe que eles iam ter que passar uma semana salgando, porque não tinha gelo, tá, gente? Nem caixinha de isopor. Eles iam ter que salgar esses peixes para vender. Eles iam abastecer várias cidades ali, iam para o mercado, eles iam fazer um bom dinheiro. Mas neste momento nós vemos Pedro, que começou aquela manhã lavando ali as redes, que não tinha pegado nada, gente, não tinha pescado um peixinho. Ou seja, quando Jesus vem pregar, quando Jesus vem fazer o segundo chamado, Pedro, ele está cansado e frustrado. Você vê isso pela maneira como ele responde Jesus. Ele fala assim, ó, eu que sou pescador, vou te dizer que a gente passou a noite inteira, não pegou nada. Mas o senhor que não entende de nada de peixe, que sabe só pregar prego, está me mandando, então eu vou fazer só para não dizer que eu tenho má vontade. Foi mais ou menos isso que ele falou, gente. Sob a tua palavra, ou seja, depois não me diga que a ideia foi minha, a ideia foi sua, ok? Pedro era abusado, a ideia foi sua, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. E aí ele lança, e aí vem os peixes. A segunda lição que a gente tem aqui nessa série é essa aqui. Quando você ouve o chamado de Deus e não vive esse chamado em plenitude,
você vai estar sempre cansado e frustrado. Que era isso que estava acontecendo com Pedro. Ele estava cansado e frustrado. Ele tinha já ouvido o chamado, ele tinha ido. Talvez ele passou alguns meses com Jesus, a gente não sabe qual é o período de tempo. Então ele passa algum tempo com Jesus, mas aí ele volta a fazer o que ele fazia antes. Mas aquilo que ele fazia antes já não, sabe, já não estava mais como era. A verdade é que eu e você, quando nós ouvimos o chamado de Deus, se nós não atendemos esse chamado, nós vamos estar sempre cansados e frustrados. O chamado hoje não significa que você tem que deixar a sua empresa, a sua casa, a sua cidade, seu emprego, a sua faculdade, mas você precisa descobrir como viver a plenitude do chamado fazendo o que você está fazendo. Então, eu sou um estudante, como é que eu vou ser um estudante para a glória de Deus? Eu sou uma professora, como é que eu vou ser uma professora para a glória de Deus? Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou um funcionário de uma fábrica, eu trabalho no terceiro turno, como é que eu vou ser alguém que honra a Deus no meu emprego? E aí eu vou estar vivendo plenamente o chamado de Deus. Sempre que nós entendemos quem Deus é, nós também descobrimos que nós precisamos adorá-lo. É por isso que nós temos a terceira lição da nossa série, de hoje, que é isso aqui. Quando Pedro se depara com o tamanho do milagre, ele se prostra, ele se joga aos pés de Jesus e adora. Ele reconhece a grandiosidade. Então, quando nós conhecemos a Deus de verdade, nós reconhecemos quem Ele é. Nós não temos como ter outra atitude que não nos prostrarmos diante dEle. E também reconhecer que nós somos indignos. Porque Pedro, ele fala, afasta-se de mim. Eu sou um pecador. Gente, Pedro já tinha presenciado o milagre de Jesus. Jesus tinha curado a sogra dele, sei lá, semanas antes. Ou seja, ele já tinha visto Jesus fazer milagre, mas aquele milagre, ter poder sobre a natureza, era algo que era muito grande para a cabeça de Pedro, e isso fez com que ele realmente se prostrasse aos pés de Cristo. É por isso que a gente tem aqui, não é isso ainda, tá, gente? Mas nós temos aqui o início da transformação de Pedro. Nesse chamado nós temos o início da transformação. E aí nessa transformação nós vemos o seguinte, que Pedro continuou cometendo erros. Pedro continuou sendo uma pessoa falha. É por isso que eu e você nos identificamos tanto com Pedro. Porque Pedro, ele é alguém como eu e você. Ele erra mesmo depois de ter aceitado a Cristo e mesmo depois de ter aceitado o chamado. E esse momento aqui, que está lá no livro de Mateus 16, de 21 a 23, é um desses momentos. Quando Jesus estava com os discípulos, ele começa a explicar para os discípulos que ele ia precisar morrer, que ele ia ressuscitar. Então acontece isso aqui, olha. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Ou seja, Jesus estava tentando contar a verdade. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, arreda Satanás,
Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Que forte, né, gente? Sabe que esse Pedro, que Jesus chamou de Satanás, porque ele sabia que era Satanás que estava por trás dessa declaração de Pedro, dias antes tinha declarado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Deus falou: não foi você que falou isso, foi Deus que falou através de você. Você consegue perceber que a mesma pessoa usada por Deus para fazer essa declaração também era usada por Satanás para fazer Cristo desistir da ideia de passar pelo sofrimento? Todas as vezes que Pedro agia por impulso, e você vê que Pedro aqui, ele tenta usar de autoridade, né? Ele chamou Jesus à parte. Vocês dão licença aí, que eu vou ter que ter uma conversa aqui com ele, que ele está meio negativo. E aí ele chama Jesus e fala assim: Senhor, o que é isso? Isso não vai acontecer nada. Ok? Não, isso não vai acontecer. E aí Jesus vê naquilo uma tentativa de Satanás de minar as forças dele. Porque ao invés de ter o seu líder dos discípulos dando apoio para ele, ele vê esse líder desacreditando tudo que ele tinha contado. Olha que forte. A gente sabe que Pedro agiu por impulso outras vezes. Esse foi o Pedro que cortou a orelha de Malcom, que era um servo do sumo sacerdote, quando o pessoal foi prender Jesus. Jesus estava lá tranquilo e calmo. A quem vocês buscam? Já tinha dado um passo à frente, já tinha se apresentado, e Pedro não diga mais nada, e pá, e pega a espada e corta a orelha do menino. Entendeu? Então é esse Pedro. Agora, com certeza, você sabe qual foi o maior erro de Pedro e qual foi o erro do qual Pedro se envergonhava profundamente. Nós vamos ler esse texto. Esse texto está lá em Mateus 26, a partir do verso 69. Jesus tinha sido preso. Pedro já tinha pegado espada e tudo, não deu nada certo e fugiu. E Jesus estava sendo julgado e Pedro não tinha coragem de entrar, ele estava no pátio. E olha o que acontece. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse é o fundo do poço de Pedro. Esse é o fundo do poço. Só que esse fundo do poço aqui é o que permite eu e você vermos o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Porque foi depois disso aqui, depois que Jesus morreu, ressuscitou, que ele encontra Pedro lá na praia. Pedro tinha desistido de novo. Jesus precisou chamar de novo, porque Pedro tinha voltado a ser pescador. E ele já sabia que Jesus tinha ressuscitado. Ele tinha visto, ele já tinha presenciado Jesus corporalmente. Mas ele pensou: acabou, meu chamado já era, eu neguei.
Então eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Eu vou ser pescador. E aí lá naquela praia, Jesus faz um resgate da autoestima, da autoconfiança de Pedro. Porque durante 3 vezes Jesus pergunta, tu me amas? E essas perguntas, 3 vezes, elas mostram para Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu sei quem você é. E eu sei que você me ama. Apacenta as minhas ovelhas. E aqui a gente tem a nossa 4ª lição. Você não é descartável para Deus. Pedro não era. Pedro negou a Cristo 3 vezes. E mesmo assim, Cristo vai lá e faz esse resgate do chamado de Pedro. Nós, através das nossas palavras, através das nossas ações, nós negamos a Cristo. Nós negamos o poder do Evangelho para nos transformar. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, para mim não tem mais jeito. Ou então, nós simplesmente gastamos tempo com aquilo que não é importante, ao invés de gastar tempo com comunhão. Às vezes, o meu comportamento nega completamente que Cristo é o Senhor da minha vida. As pessoas nem sabem. É o cristão agente secreto, né? Ninguém sabe que ele é cristão. Né? Chega o povo, toma um susto quando fala, né, que a pessoa é crente. E aí o pessoal acha que está elogiando e fala assim, nem parece. Né? É triste isso. É muito triste. Mas nós também negamos. E aí eu quero que você saiba que quando você negar, Deus não vai te descartar. Ele vai continuar te procurando e perguntando para você, tu me amas? Quando nós reconhecemos que apesar de nós sermos fracos e inconstantes, que nós precisamos de Cristo, Cristo vai sempre reafirmar o nosso chamado. Pedro é um exemplo vivo disso. E a gente vê isso no livro de Atos. É no livro de Atos que Pedro brilha. Que você vê aquele Pedro que aprendeu todas as lições. Nós vamos ver um pouquinho disso em Atos 2, verso 14, a gente diz assim. Então, isso aqui é no dia de Pentecostes, tá, gente? Se levantou Pedro com os 11, olha como ele era o líder. E erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Varãos judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. E aí Pedro faz um sermão lindo. Depois você pode ler em Atos 2. A gente vai pular lá para o verso 37. Diz assim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhe o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. E no verso 40 e 41 nós lemos, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra de quem, gente? De Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O Pedro, que estava com medo de uma empregada, agora ele falava para uma multidão. Olha que transformação. Mas a gente tem outra transformação, que está lá no livro de Atos, Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Isso aqui, gente, não foi diante de uma multidão. Isso aqui foi diante do Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal da época. Eles estavam sendo ameaçados de ir para a prisão, de apanhar.
até de serem mortos. E eles falavam com intrepidez, a ponto daqueles homens que se diziam homens da lei, que se diziam os guardiões da verdade, reconhecerem que eles haviam estado com Jesus. E aqui vem a nossa quinta lição de hoje. E é a nossa última lição, tá, gente, de hoje. É impossível você realmente ter estado com Jesus e não ser transformado por Ele. Essa é a lição que Pedro nos dá. Na verdade, eu tenho uma amiga muito, muito, muito querida, que ela sempre brinca, que ela se identifica muito com Pedro. Porque fala antes de pensar, quando vê já soltou a coisa, já fez errado, o Espírito Santo já está puxando a orelha dela. Mas não tem problema você ser parecido com Pedro, porque o Pedro, ele... Obrigada. Isso. O Pedro, ele também é transformado. Ele também é modificado para ser usado por Deus. Deus usa pessoas falhas. E é por isso que o próprio Pedro nos mostra que nós também fomos escolhidos. Pedro, no seu livro, 1 Pedro 2, versos 9 e 10, Pedro diz: vocês estão achando que o chamado é só para mim? Não é. O chamado não é só para mim. E Pedro diz assim: vocês, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Se você não consegue se ver nesse verso, eu não sei onde você vai se ver na Bíblia. Você não era povo, você não tinha alcançado misericórdia, mas agora você alcançou. E o resultado disso, que Pedro dá certeza para a gente, é que nós somos escolhidos, nós somos eleitos, nós somos sacerdotes, nós somos santos e nós somos propriedade exclusiva. Isso é muito poderoso. Você não pode esquecer que Cristo hoje continua convidando homens e mulheres para andarem com Ele, para serem discípulos dEle, para poder aprenderem dEle, para serem transformados por Ele. E é por isso que eu quero orar com você agora, porque nós temos certeza de que nós fomos escolhidos e de que nós podemos passar por essa transformação. Vamos orar. Querido Pai de amor que estás nos céus, obrigada por nosso chamado. Eu digo obrigada, mas ao mesmo tempo eu sinto o peso e o medo desse chamado. Porque esse chamado, ele envolve renúncia, ele envolve transformação, ele envolve tomar sobre nós o seu jugo e aprendermos de Ti para sermos mansos e humildes. Talvez muitos aqui hoje, Senhor, são bem mais Pedro no início da caminhada contigo do que o Pedro do final. Talvez essas pessoas se acham incapazes, elas são impetuosas, são orgulhosas. Talvez tenha até pouca instrução na Bíblia, mas nós sabemos que o chamado é para elas também. Tu estás querendo transformar cada um de nós. E é por isso que nós pedimos que o Teu Santo Espírito, Senhor, continue fazendo essa obra, para que nós possamos chamar pessoas que estão em trevas para virem para a Tua maravilhosa luz. Para que outros que não são povo se tornem povo. Para que outros que não alcançaram misericórdia, alcancem misericórdia. E que nós sejamos esse instrumento. Em nome de Jesus. Amém.